Fala moçada, lembra que logo no início do curso eu sempre expliquei para vocês o uso do IFE, né? E a importância dela para a gente evitar o escopo global, então ficar poluindo o escopo global. Na última aula a gente viu prototype e herança prototípica, né? Que é uma das formas de herança aí do JavaScript. Hoje eu vou falar uma outra forma que, apesar da literatura não reconhecer como tipo de herança, também a gente pode considerar como uma herança chamada herança global aí no JavaScript. Como funciona? Vamos supor aqui que na minha IFE eu tenho uma function app, e essa function app ela tem, por exemplo, o adiantamento de salário de um funcionário e o salário dele. Eu vou ter aqui a minha propriedade this adiante, que é o adiantamento recebendo o parâmetro adiante, e vou ter o salário também recebendo o parâmetro salário. Então esse aqui é o meu construtor da função app. Aí aqui eu vou criar alguns métodos, já treinando o prototype, seria, por exemplo, app.prototype.percent igual a function. Então aqui eu teria uma função que calcularia quanto que o adiantamento representa de porcentagem no salário aqui do funcionário. Poderia ter, por exemplo, um return. Por exemplo, se o salário é 100%, o adiantamento é x, uma regra de 3 simples aqui, né? Então vou multiplicar o adiantamento V100 dividido pelo salário. Ficaria mais ou menos assim, ó. This ponto adiante, lembrando que quando a gente utiliza prototype a gente tem acesso ao this e todas as funções, todas as propriedades aqui do meu construtor, né? Então this ponto adiante vezes 100 dividido por this ponto salário. Então essa seria a minha porcentagem, o prototype. E eu vou criar mais um prototype aqui, prototype.result, que vai receber uma function que vai simplesmente retornar que o funcionário recebeu, vamos chamar aqui o this.percent, de adiantamento, recebeu this% relativo, porcentagem aqui, relativo ao adiantamento. Mensagem simples aqui. Beleza, então eu tenho uma função app e tenho dois métodos que eu coloquei no prototype aqui. Se eu criasse aqui uma instância, por exemplo, obj recebendo new app, e passasse aqui, se ele tivesse um adiantamento de 100 e o salário dele fosse 1000, vou dar um console.log no meu obj.result, né? Chamando a função result, vamos ver aqui ao lado, atualizando. Então o funcionário recebeu 10% relativo ao adiantamento. Se eu aumentasse aqui para 200, ele já me daria 20% aqui, ó. Tudo bem. Agora, turma, vamos supor que por acaso eu quisesse dividir o meu código. Eu tenho um código muito extenso no meu JavaScript e quero dividir ele. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um JavaScript 2. A princípio, tudo que tem aqui no meu primeiro JavaScript, ele está local aqui por causa da minha IFE. Não é isso mesmo? Nada no global. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou criar a nossa IFE, passando o window e o document como parâmetros e recebendo aqui o win e o doc. E vou colocar aqui também o use string. O que acontece? Vamos supor que nessa segunda parte do meu código, então aqui eu tenho um arquivo, vamos supor, com 1000 linhas, né? Então dividi num segundo arquivo aqui para ficar mais organizado. Porém, eu precisava calcular novamente a porcentagem que isso está representando no salário de um funcionário meu. Será que eu teria que fazer todas essas funções aqui novamente, passar isso tudo aqui para cá copiando, repetindo todo esse código? Aí que entra a herança global para evitar que a gente precise fazer isso. Então, como que eu poderia fazer isso aqui de forma bem simplificada? A minha função app, que eu poderia utilizá-la lá no meu outro arquivo. A maneira mais prática de eu fazer isso de forma global, aqui eu já estou evitando de poluir o escopo global e posso passar aqui o que realmente interessa. Eu poderia ter outras functions aqui, né, para baixo, nada disso vai para o escopo global, apenas o que eu quiser aqui. Então, por exemplo, essa teste eu não quero que ela ocupe o escopo global, mas a minha app eu vou utilizar ela, vou precisar dela no outro arquivo. Então, poderia fazer win.app recebendo o meu app. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo uma propriedade app
ao meu escopo global, meu objeto global window. Se vocês vierem aqui no JavaScript 2, vamos só linkar ele aqui, JavaScript 2 no meu HTML. Se eu vier aqui agora e der um console.log nesse outro arquivo chamando win, né, que é o parâmetro window aqui, ó, e atualizar, repare aqui, ó, que eu já tenho a propriedade app aqui, ó. Então essa aqui é a herança global. Agora aqui eu poderia criar tranquilamente um objeto 2 aqui, uma instância de app, passando, por exemplo, que ele recebeu um adiantamento de 500 e o salário dele é 2.000. Depois poderia dar um console.log obj2.result, atualizando aqui, ó, o funcionário recebeu 25% relativo ao seu salário. Então repare, turma, que eu estou utilizando a minha mesma função app, que está aqui no arquivo JavaScript 1, no JavaScript 2, sem precisar reescrever tudo isso aqui novamente. Por isso que eu considero isso como uma herança global. Eu estou utilizando o objeto global para gerar herança sem necessidade de reescrever o código aqui. Outras partes do meu código, por exemplo, a function test, eu já não vou ter acesso aqui, ó. Então se eu desse aqui, por exemplo, console.log no teste, repare aqui, ó, ele vai dar um erro porque teste não define. Porque a minha teste, ela está no escopo local aqui da minha IFE. Já a app, eu mandei ela para o escopo global, né, através dessa linha de código aqui. E agora eu posso receber ela como herança aqui em outro arquivo. Poderia também utilizar ela aqui inline, ó. Aqui após o link aqui do meu JavaScript, eu poderia fazer assim, ó. Vou abrir aqui uma tag script. Vou criar um obj3 recebendo new app. Vou passar aqui que ele recebeu 100 de adiantamento, o salário dele é 200. Vou dar um console.log, meu obj3.result. Atualizando aqui, repare que, ó, o funcionário recebeu 50% relativo ao adiantamento. Então, veja que interessante. Eu consegui utilizar a herança global na minha função app, utilizei ela num outro arquivo JavaScript, utilizei ela de forma inline, sem precisar reescrever tudo isso, economizando linhas de código aí, e sem poluir também o meu escopo global. Um exemplo é esse daqui, eu poderia ter várias outras funções aqui para baixo, que eu simplesmente atribuiria o app no escopo global. Assim, se eu desse aqui um console.log no meu window, a única coisa que eu estou passando para o escopo global é o app aqui, ó. O resto é tudo padrão do JavaScript. Então, a única herança que eu estou passando para o escopo global é a app. Se eu quisesse aqui também, eu poderia passar o teste também. Bastaria eu colocar aqui, ó, win.test, recebendo teste, atualizando aqui. Além da minha função app aqui, eu teria também a minha função teste para utilizar como herança global. Espero que tenha ficado entendido aí, turma. Herança prototípica, que a literatura do JavaScript entende como herança, e a herança global, que também é uma forma de herança, apesar de não ser admitida aí pela literatura, mas que pode ser usada sem poluir o escopo global e que pode ser bastante interessante para o seu sistema. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.